Bom, então nesse vídeo, dando sequência aí à resolução das questões, agora Enem 2018, questão 163. A questão diz assim, ó, o colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu colesterol bom com a taxa do seu colesterol ruim. Os exames periódicos realizados em um paciente adulto apresentaram taxa normal de colesterol bom, porém, taxa do colesterol ruim, também chamado LDL, de 280 mg por decilitro. O quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos. Então, a questão traz aqui essa tabela, né? De modo que quem tem LDL em miligramas por decilitro menor do que 100 é considerado uma ótima taxa, né? Ao ponto que quem tem LDL de 190 ou mais é considerado uma taxa muito alta. Dando sequência à leitura, o texto diz o seguinte: o paciente, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês e a taxa do LDL reduziu 25%. No mês seguinte, realizou um novo exame e constatou uma redução de mais 20% na taxa de LDL. De acordo com o resultado do segundo exame, a classificação da taxa de LDL do paciente é... Bom, a gente tem que estar atento ao seguinte, de novo, como eu falei no vídeo anterior, não podemos imaginar que houve uma redução de 45% sobre aquele valor de 280 miligramas por decilitro. Por quê? No momento que ocorre a redução dos 25% após o primeiro exame, esses 25% sim, eles ocorreram de queda sobre os 280. E aí esse paciente virou do primeiro para o segundo mês de observação, do primeiro para o segundo exame, com um novo LDL. Sobre esse novo LDL é que houve a redução dos 20% citados posteriormente. Então, temos que fazer aquele cálculo sucessivo, assim como foi feito naquela questão anterior do Enem 2019, tá? Agora, como que nós vamos fazer aqui? Lá naquele caso, eram acréscimos sucessivos. Aqui, reparem que mudou para reduções sucessivas. Quando eram acréscimos sucessivos, você viu fazendo aquele vídeo anterior, aquele cálculo assim, eu peguei o 100%, somei aos 7,2% e chegamos então a 107,2%. Então, eu somei porque lá era acréscimo. Nesse caso, está tendo uma redução desse LDL. Então, é só imaginar o seguinte, ó, o paciente ele tinha 100% daqueles 280 miligramas por decilitro, né? Então, de novo, ó, percentual de um certo número. Olha a multiplicação. Houve uma redução de 20%. Aliás, houve uma redução de 25%. Então, aquele 100%, tirando os 25%, nós teremos, então, aqui, ó, 75%, né, de quem? Dos 280. E aí, essa continha, eu convido você a pensar o seguinte, ao invés de você fazer o cálculo de 0,75 vezes 280, seria um cálculo mais enjoado de fazer no momento da prova, pensa o seguinte, redução de 25%. Então, vamos aqui no rascunho. 25 por 100, eu posso simplificar essa fração pelo próprio 25, isso aqui é equivalente a 1/4. Então, basta eu entender que houve uma redução de 1/4 daqueles 280. Ou seja, basta eu pegar 280 e dividir por 4. 280 por 4, 70. Então, 75% de 280 significa os 280 tirando aquela redução de 70. Logo, isso aqui representa para nós 210 miligramas por decilitro, né?
Muito bem, ó, tá chegando ao final. Agora vamos lá. Esse paciente com 210 miligramas por decilitro de LDL passou por um outro exame no mês seguinte. E nesse caso a redução foi de quanto? De 20%. Aí eu vou usar o mesmo raciocínio, ó. 20% de 210. Eu poderia outra vez pensar assim, ó. Tem 100%, então teria 100% dos 210. Eu poderia escrever 80% dos 210. Mas, outra vez, de repente, uma dificuldade em realizar esse cálculo no momento da prova. Então, o que eu prefiro fazer? Entender o seguinte, ó, 20, vamos no rascunho de novo, 20 por 100, posso simplificar pelo próprio 20, isso é o mesmo que 1/5. Então, o paciente teve uma queda dos 210 em 1/5, né? Então, vamos lá, vamos calcular 210 dividido por 5, que é o mesmo cálculo similar que eu tinha feito com 1/4, agora eu estou fazendo com 1/5 aqui, ó. Quando você pega 210 e divide por 5, isso gera 42. Ou seja, aqueles 210 caiu 42. Então, 210 menos 42, a gente vai ter então aqui 168 miligramas por decilitro. Pronto, então veja bem, o paciente tinha 280 miligramas por decilitro no início de LDL, primeiro mês, redução de 25%, esse LDL caiu para 210, pós o segundo mês, com a queda de 20%, foi para 168. Portanto, 168 se enquadra na tabela, ó, de 160 a 189. Então, ele estava com 280, inicialmente estava classificado com a taxa de LDL muito alta. Com a orientação médica, essa taxa foi para alta. Então, houve uma certa melhora. Portanto, o gabarito da questão é a letra D, que representa aí a taxa alta, conclui a taxa alta. Importante ressaltar o seguinte, no dia a dia, né, esquece um pouquinho agora o momento da prova, como que eu faria esse cálculo de uma vez só? Seguindo aquela escrita da questão anterior. Eu poderia ter escrito isso aqui assim, ó, 280, e aí então ficou lá os 75%, 75 por 100, em forma decimal, 0,75 de 280, e sobre o resultado desse cálculo é que eu vou aplicar aqui, ó, aquela nova redução de 20%, escrevendo então 0,8 ou 0,80, tá? Então poderia, na calculadora, fazer o cálculo de uma vez só, digitando essa estrutura de cálculo, que chegaria aos mesmos, claro, 168. Essa dica de executar o cálculo aqui, nesse caso, movendo fração, reparem que é uma estrutura de cálculo que faz a gente otimizar tempo na prova e, querendo ou não, traz um pouco mais de segurança para você que às vezes tem dificuldade em trabalhar com números decimais, né? Então, nesse caso, até a questão foi elaborada, de repente, propositalmente, para que eu tivesse facilidade em execução dos cálculos, onde o objetivo principal de quem elaborou a questão era, claro, avaliar a interpretação de todo o contexto da questão. Beleza? Valeu, até a próxima.